Jesus. Graça e paz, irmãos. Agradecemos ao Senhor, por mais esta rica oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui para meditar nas suas santas palavras e no desejo de glorificar o nome do Senhor, do nosso Senhor. Chamo os irmãos para que a gente possa louvar o hino do cantor cristão número 46. O hino do cantor cristão número 46. Perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em casa, na segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, pela sua misericórdia derramada sobre a nossa vida, Senhor. Senhor, muito obrigado por mais uma vez estarmos fazendo, Senhor meu Deus, esse trabalho. Abençoa, Senhor meu Deus, todo esse trabalho, Senhor meu Deus, para que seja para a tua honra e a tua glória. Guia, Senhor meu Deus, o teu servo em cada palavra, Senhor. Não para que ele apareça, mas para que o teu Filho Jesus seja enaltecido e seja exaltado, e que os corações, Senhor meu Deus, venham ser convencidos, Pai amado, da necessidade, Pai amado, e da suficiência no teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Senhor, abençoa cada um dos que estão nos ouvindo, Senhor.
para que tenham, Pai amado, seus corações aquecidos, Pai amado, pela convicção, Senhor meu Deus, e pela certeza, Pai amado, de salvação no Teu Filho Jesus, pelo cuidado e a proteção, Senhor meu Deus, que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nos ajuda, Senhor meu Deus, abre os nossos entendimentos e nos faz, Senhor meu Deus, caminhar, Senhor meu Deus, pelas Tuas palavras. Concede-nos graça, Senhor, para que todo esse trabalho seja feito conforme a Tua santa e poderosa vontade. Essas bênçãos eu te peço, Pai amado, para a Sua honra e Sua glória, em nome do Seu santo e amado Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, essa é a segunda epístola, né, que o apóstolo Pedro ele escreve. E logo no início aqui, nós não percebemos muito na saudação dele, falando ao certo para quem essa carta foi escrita, que povo, de onde, alguma coisa assim. A gente vê na primeira epístola de Pedro, ele escrevendo para aqueles irmãos ali, daquelas igrejas ali na Turquia, Ásia, Capadócia, Bitínia, e ele escreve para aquele pessoal, né? Isso na primeira epístola. E o desejo de Pedro naquele momento ali é de confortar os corações e de trazer à mente deles a esperança da salvação do Senhor, pois aqueles irmãos se encontravam em grande aflição, passando por grandes dificuldades. Nero ele passa a governar no ano 54 até o ano 68, e o que acontece? Quando chega no ano 64, ele começa a perseguição aos cristãos. Muitos cristãos são torturados, colocados fogo vivo para iluminar as ruas de Roma. São vestidos em peles de animais para que eles fossem mortos, adentadas por cachorros. E são crucificados muitos cristãos ali. Então Pedro, um pouco antes dessa perseguição começar, mesmo assim o cristianismo sempre foi perseguido. E o que é que Pedro faz? Ele escreve aquela carta no desejo de confortar aqueles corações, que olhassem para a grandeza do que Deus tinha feito para eles, da salvação. E aquele povo, a única forma que Pedro encontra de consolar e confortar aquele coração era a forma que o próprio Pedro era consolado e confortado de suas tribulações, de suas perseguições, e falar sobre o quê? Sobre a salvação. Então, Pedro pega agora essa segunda epístola e Pedro ele começa escrevendo. E o que nos leva a crer, irmãos, que essa segunda epístola, foi destinada ao mesmo povo que ele já havia escrito. Por quê? Porque no capítulo 3, no versículo 1 e 2, ele diz assim. Segunda epístola, capítulo 3, versículos 1 e 2, que diz assim: Amados, esta agora é a segunda epístola. Por que a segunda? Porque teve a primeira. Ele está falando que essa agora é a segunda epístola. E por que eu estou falando isso também? Para comprovar que essa epístola ela foi escrita também por Pedro. E ela foi enviada para o mesmo povo que primeiramente ele escreveu. E ele diz: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Ou seja, a mente desse povo aqui que ele está escrevendo aqui agora, nessa segunda epístola, já era uma mente esclarecida. Era uma mente que ele estava apenas querendo relembrar a mente deles, que já é uma mente esclarecida, para que vos recordei das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Ou seja, Pedro está falando aqui que essa é a segunda epístola. E uma das coisas, irmãos, um dos problemas que Pedro encontra aqui
a grande perseguição também, porque tanto a primeira epístola como a segunda epístola de Pedro, a primeira carta e a segunda carta, foram escritos entre 60 e 68, 64 e 68, foram escritas mais ou menos nesse período. E foi um período de intensa perseguição. Só que Pedro agora vê uma outra ameaça também, irmãos. Que Pedro ele vai escrever essa carta direcionada, focando esse grande perigo que as igrejas estão correndo também. E que ele fala de quê? Dos falsos profetas. Como a gente vê aqui no capítulo 2, ele diz o seguinte, olha. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Pedro também ele estava sabendo do perigo, dos falsos ensinos que estavam cercando as igrejas do Senhor. E ele começa querendo alertar esse povo também para que tenha cuidado. E ele diz que eles, os quais introduzirão dissimuladamente, ou seja, disfarçadamente, heresias. O que é heresias? O que é contrário à palavra de Deus, contrário à verdade. E elas são destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Qual é o objetivo da heresia? Daquilo que é contrário à verdade. É que o final dela é o quê? É que a pessoa venha renegar o Senhor Jesus. De tanto ele ensinar, começa ali disfarçadamente, e a heresia ela vem mesclada, ela vem misturada com um pouco de verdade, para que ela de uma forma disfarçada. Porque, irmãos, vejam só, se nós passamos de frente a algum lugar e a gente vê ali como se fosse um templo, ali um lugar de adoração, todo pintado de preto, com um tridente vermelho na parede dele pintado, e algumas características, a gente já vê logo que aquilo ali, olha, aquilo ali é uma adoração a Satanás. É algo nítido, é algo bem visível. Mas só que essas mentiras que Pedro estava falando aqui agora, ele disse que eles estavam introduzindo elas e não era de uma forma tão nítida. Era algo que vinha misturado com mentiras, para que aquele povo acreditasse e que o final tanto dele que estava ensinando como daqueles que estavam recebendo o ensinamento seria negar Cristo no final. E qual era os dois pontos principais disso aí? Que eles começam falando. O primeiro ponto aqui é renegar Cristo, obviamente. E o segundo ponto é eles dizer, colocar em descrédito a vinda do Senhor Jesus. Como ele diz no capítulo 2, no versículo 8 em diante, que ele diz, ó, no capítulo 3, versículo 3 por diante, capítulo 3, versículo 3 por diante, ele diz: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E o que é que esses escarnecedores, esses falsos profetas, eles vão fazer? Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Já estão começando a colocar em descrédito a vinda do Senhor. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como dantes, como desde o princípio da criação. Já estão colocando em descrédito a vinda do Senhor Jesus. Onde a igreja ela está alicerçada, firmada, fundamentada e encorajada a seguir adiante, porque estão firmados nessa certeza do resgate, da redenção do seu corpo, da salvação, da vinda do nosso Senhor, para que Ele venha nos buscar. E se isso não acontece, onde é que está a nossa alegria, a nossa paz? Porque a nossa alegria, a nossa paz é na certeza de que um dia o Senhor retornará para buscar a sua igreja com poder e grande glória. Então esses falsos mestres, eles começam colocando em descrédito também, cadê a vinda dele? Vê quanto tempo faz. E por que ele não veio ainda? E a outra acusação, irmãos, dele é o seguinte, que eles deturpam, eles mancham a palavra de Deus. Eles destroem a palavra de Deus com ensinamentos errados. Eles começam dizendo aqui no capítulo 3, ainda versículo 15.
E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Pedro está dizendo que Paulo escreveu algumas coisas acerca da salvação que são difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, mancham, destroem, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Ou seja, Pedro, qual é o objetivo dessa carta? Pedro sabe que no meio do povo de Deus existe a igreja, no meio da igreja visível, na igreja que nós conseguimos ver, os irmãos dentro da igreja. Pedro sabe que existe a igreja invisível. Ou seja, ele sabe que naquele meio daquele povo ali existe um povo, a igreja invisível, a igreja que realmente que ama, que glorifica, que ora, que lê a Bíblia, crentes genuínos, autênticos, verdadeiros. Mas ele sabe também ali, irmãos, que no meio dessa igreja visível, onde se encontra a invisível, ou seja, todos dentro daquele mesmo espaço ali, ele sabe que ali no meio tem pessoas que não creem verdadeiramente no Senhor, que não têm Ele como Senhor, que estão ali dentro por algum motivo ou por outro, levado por algum motivo ou por outro. E como Paulo também ele falou, que no meio de vocês vão surgir lobos devoradores. Então é isso que Pedro ele está escrevendo essa carta com esse objetivo, de esclarecer a mente desses irmãos acerca da salvação, de tudo que já foi pregado, tanto pelos profetas como pelos apóstolos, como também trazer a mente deles e mostrar eles também que tenham cuidado com falsos ensinos. E ele vai mostrar que o quê? Toda nossa suficiência, irmãos, e toda a sua suficiência, toda a nossa suficiência, toda a nossa garantia, todo o nosso auxílio, toda a nossa força, tudo o que você mais precisa está em Cristo Jesus. Em nenhum outro lugar você vai encontrar. Então, o que acontece, irmãos? Pedro escreve essa carta para esses irmãos. E vamos começar. Quando ele diz aqui, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Quando a gente vê aqui, irmãos, essa palavra aqui é servo e apóstolo, é como se fosse um contraste entre mostrando, Pedro ele está mostrando a sua humildade e ao mesmo tempo ele está mostrando a autoridade que ele tem diante da igreja do Senhor. Mas uma autoridade o quê? Que foi dada pelo Senhor. A gente vê essa passagem aqui, quando Pedro diz servo, essa passagem ele quer dizer o quê? Que é doulos, no grego doulos, que é o quê? Era lá em Êxodo capítulo 21, versículos 5 e 6, ele diz que um escravo, quando ele vivia com o seu senhor, lá em Êxodo 21, 5 e 6, você encontra isso lá, falando sobre o doulos, sobre o escravo. E o dono, chegava o tempo daquele escravo dele ter pago a sua dívida e ele era forro, ele era colocado em liberdade. E se aquele escravo ele quisesse permanecer servindo aquele senhor dele de graça, por amor, aquele escravo ele iria publicamente e ele diria, olha, eu quero permanecer servindo ao meu senhor por amor, porque eu amo o meu senhor, eu amo minha esposa e os meus filhos. Aquele escravo ele era levado para um local e a orelha dele era furada com uma sovela. Ou seja, ele tinha uma marca de que ele era um escravo, mas um escravo livre, um escravo que serve ao seu Senhor por amor. Então Pedro ele está se colocando como um escravo do Senhor, como uma pessoa que serve a Deus por amor, pelo que Deus fez por ele. Então ele diz, Pedro, servo e apóstolo, o mensageiro enviado pelo Senhor para anunciar. E a gente vê no Novo Testamento, a gente vê ali os apóstolos ali, que essa palavra é utilizada para quem? Para aqueles ali a quem o Senhor Jesus escolheu.
não é isso? E também para o apóstolo Paulo, que ele diz como um apóstolo abortivo, ou seja, fora de tempo, que recebeu ensinamentos, como ele declara na Escritura, do próprio Senhor Jesus. Então nós já vimos essa parte, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Vejam só, irmãos, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Como nós já vimos, essa carta ela é adereçada a esses irmãos que faziam parte da primeira epístola. Mas ele está dizendo aqui agora, para quem são? Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Ele está mostrando o que é aqui, irmãos? Para quem foi essa carta escrita? Essa carta não foi escrita para o mundo. Ela foi escrita com objetivo, como todas as cartas são escritas com objetivo, para a igreja do Senhor, para o povo de Deus, para o povo que leiam, tenham suas mentes esclarecidas, relembradas do que ele havia falado. Como uma pessoa que não recebeu essa carta anteriormente, como ele leria ela e entenderia? Não, essa carta foi escrita para este povo, para esse mesmo povo. E ele diz aqui agora que esse povo foi o que recebeu fé igualmente, que obtiveram, que receberam fé igualmente preciosa. Vejam só, irmãos. Precisaremos aqui demandar um certo tempo aqui para que a gente possa meditar nessa questão aqui que ele fala, né? Aos que conosco obtiveram ou receberam fé igualmente preciosa. Como é que é essa questão desse recebimento dessa fé? O que é que Pedro está dizendo aqui? Esse assunto que Pedro vai tratar aqui, do versículo 1 até o versículo 3, ele está falando da suficiência no Senhor Jesus. Ele está falando do poder do Evangelho, ele está falando do poder do Senhor Jesus. Então é preciso que a gente pegue como se fosse do início até esse momento aqui. Mas como assim esse início, irmãos? O início que eu falo é do momento em que Deus ele começa declarando a incapacidade do homem em crer. Como o homem que Deus criou por conta do pecado de Adão e Eva, como esse homem não no sentido masculino ou feminino, mas o homem, a sua criação em geral. Como é que essa criação ela se encontra? E ele começa aqui, irmãos, em Gênesis 6, versículo 5. Nós iremos dar uma caminhada aqui agora. Gênesis 6, capítulo 5, para a gente ver de fato quem foi esse homem que Deus criou. Porque eu só saberei ver realmente se o que Deus ele me concedeu, essa graça que ele me concedeu, se realmente ela tem realmente esse valor, esse motivo todo de alegria. Se olhar para trás e eu ver de onde eu vim. Fazer um contraste entre quem eu era e o que eu agora sou após a graça. Então, como nós éramos? Como todos eram após o pecado de Adão e de Eva. Que a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, que o pecado entrou no mundo por conta do pecado de Adão. E o pecado passou a todos. E ele diz aqui no capítulo 6, versículo 5, uma declaração do Senhor, do nosso Deus, dizendo: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Ou seja, ela era o quê? Progressiva. Estava cada vez mais progredindo, aumentando o pecado da humanidade que ele havia pecado, Gênesis 6,5, por conta do pecado de Adão e de Eva. E ele diz: havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio, ou seja, todo o propósito do coração do homem, ele estava em uma progressão contínua e crescente de maldade, cada vez mais crescente. E Deus ele escolhe aquilo e diz: não, eu vou acabar com o mundo que criei. E Deus ele faz isso.
E ele acaba com o dilúvio, ali aquele mundo que ele tinha criado. E ele deixa uma família ali. Ele deixa Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. E o que é que acontece ali, irmãos? Quando aquele povo ele sai da arca, Deus ele faz outra declaração que a gente olha, e aí? O povo havia pecado, estava cada vez mais aumentando a sua maldade, a sua pecaminosidade. Deus olha para eles e destrói eles. Então agora a partir de Noé vai ser um povo tudo perfeito. Um povo que busca a Deus, um povo que glorifica a Deus, um povo que faz o bem. Que bem? Não dá um prato de comida ou uma ajuda financeira a alguém, não. Mas o bem espiritual de agradar a Deus perfeitamente na beleza da sua santidade. Então a gente leva a crer dessa forma. Se foi destruída aquela humanidade, foi resolvido aquele problema. Está sendo criada agora uma geração de Noé. De um cristão, de um crente do Antigo Testamento. De um homem santo de Deus. Está sendo criado através dele e da sua família agora. Então agora tudo mudará e será uma maravilha. Deus, no momento que eles descem da arca, Deus ele faz outra declaração. E diz: E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio ou os propósitos íntimos, as intenções íntimas do homem desde a sua mocidade, em outras traduções, desde a sua meninice. Eu peço aos irmãos que tenham um pouco de calma e vamos progredindo no estudo, porque é preciso, irmãos. A gente às vezes está com uma dorzinha de cabeça leve. E a gente toma um medicamento, qualquer medicamento que seja, passou, a gente não sabe direito se aquele medicamento ele realmente é eficaz, é bom, porque a dor de cabeça era bem leve. Mas se você está com uma dor de cabeça muito grande, que você já tomou vários medicamentos e aquela dor de cabeça não passou, e alguém te oferece um medicamento, olha, isso aqui é a solução, é suficiente, ou seja, ele vai resolver os teus problemas, e ele lhe dá, e aquela dor de cabeça passa, você diz, de fato, vou correr, vou comprar desse medicamento porque ele é o melhor. E você vai guardar aquilo com cuidado e vai anunciar ele a outras pessoas. Então, para você entender isso, que esse medicamento é eficaz, você soube que ele era eficaz por conta da grande dor de cabeça que você tinha que não passava. Então, a gente tem que mergulhar e ver qual era o problema da humanidade para entender que o medicamento que foi usado, o sangue de Cristo, ele é eficaz. Então, continuemos, irmãos. Então, o que é que o Senhor ele nos diz? O mundo pecou, Noé acha graça aos olhos dele, ele vai lá, destrói aquela humanidade e cria outra humanidade através de Noé. Quando Noé desce da arca, faz ali um sacrifício para o Senhor, ele já diz que o homem ele é mau desde a sua meninice. Então a gente olha novamente e diz, oxente, então praticamente não mudou muita coisa. E de fato não. Continua ali aquela progressão. O povo pecando, aumentando seu pecado, aumentando. Nós chegamos no Salmo 14, onde o próprio Deus, ele faz outra declaração, Salmo 14, onde o Senhor faz uma declaração, Salmo 14, versículos 1, 2 e 3, que diz assim: Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Essa é a resposta do insensato, não existe Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Esse bem eu já expliquei que é o bem espiritual de agradar a Deus perfeitamente. De ser perfeito como Deus. Não é o bem de dar um prato de comida, uma ajuda financeira ou qualquer outra coisa que seja. Mas é o bem espiritual. E é Deus que está dizendo: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há
nenhum sequer. Deus, ele olha para a terra, ele vê a humanidade como ela se encontra e ele faz um questionamento. Ele diz: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. O pecado, irmãos, ele causou um prejuízo tão grande ao ser humano que ele impede o ser humano de entender perfeitamente o Evangelho, a misericórdia de Deus, de entender a grandeza de Deus. E veja como é que ele dificulta de tal forma. Deus, ele olha do céu para os filhos dos homens para ver se tem alguém, para ver se há quem entenda, se existe alguém que entenda. Mas ele diz na mesma hora: todos se extraviaram. Ou seja, todos desviaram-se do caminho. Ele está dizendo todos, ele não está deixando exceção, ele está dizendo todos. E juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O Salmo 143, Davi, o salmista, Davi vai dizer a mesma coisa, né? Não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não há justo, nenhum vivente. Então, irmãos, diante de tudo isso, dessa incredulidade que ela é geral, dessa falta de capacidade de agradar, de ser perfeito como Deus, como o Senhor Jesus ele diz em Mateus 5,48, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Como o homem pode ser, se o homem se encontra dessa forma, debilitado? E a gente, irmãos, aqui encontra uma declaração em Jeremias 13:23. Jeremias 13:23. Encontra uma declaração onde é dito desta forma: pode acaso o etíope, 13:23 de Jeremias, pode acaso o etíope mudar sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Irmãos, o que é que eu quero trazer aqui à mente dos irmãos? Que a salvação de todos sobre a face da terra, desde o momento em que Adão ele pecou, sempre foi pela graça. Sempre foi um favor imerecido. Em Romanos capítulo 11, é dito desta forma: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha ser restituído? Quem foi que deu primeiro a Deus? Ninguém deu primeiro a Deus. Ninguém. Ou seja, toda pessoa que é salva e que foram salvos e que serão salvos sobre a face da terra, sempre foi por graça. Ninguém nunca conseguiu obedecer à lei de Deus perfeitamente. Tanto é que nós vemos o sumo sacerdote, aquele que entrava na presença de Deus ali na arca, diante da arca, ele entrava ali oferecendo o sangue de um animal inocente, representando Cristo no seu sacrifício. Ele entra ali oferecendo aquele sangue pela vida dele, primeiramente pela vida dele. A gente vê ali, Moisés ali, ele foi impossibilitado de entrar na terra prometida. Ele viu tudinho ali. E vemos vários exemplos, irmãos. Mas o que é que isso quer mostrar? Quer mostrar que esses homens, eles eram homens os quais a gente não pudesse ter ele como um espelho, como exemplo, não, de forma alguma. Pelo contrário, homens de Deus, heróis da fé. E o que mostra isso, irmãos, é como é dito lá em Tiago, que ele diz que Elias ele era um homem sujeito às mesmas fraquezas que as nossas. Ou seja, você olha para Elias, para todo aquele cenário, para a obediência a Elias, tudo que Elias fazia ali através do poder do Senhor dele,
E a gente vê o apóstolo do Senhor, vê o servo do Senhor dizendo, olha, ele era um homem com as mesmas semelhanças em fraquezas que vocês. Então, o que é que a Bíblia mostra, irmãos? Está mostrando aqui a gente a incapacidade do homem de crer, de amar a Deus, de ter uma iniciativa e adorar a Deus pela sua iniciativa, amando Ele perfeitamente. O homem não tem essa capacidade. Ele não tem e ele não teve. Mas o que é que ele está dizendo aqui? Olha, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. E como é que se obtém essa fé preciosa, irmãos? Irmãos, nós iremos ver que essa fé que foi dada, vejam, nós olhamos aqui agora o cenário da humanidade como ela se tornou por conta do pecado. Nós vimos. O que é que se faz para resolver o problema dessa humanidade agora? Nós iremos agora, a gente vê que essa fé ela foi recebida, uma fé preciosa, ela foi dada. Nós vemos em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim, olha, Efésios 2, capítulo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto o quê? Tanto a graça como a fé. Elas são um dom de Deus. Então, ou seja, um presente. Essa fé que o povo de Deus, que nós recebemos, irmãos, ela é um presente dado por Deus. Eu peço aos irmãos que não esqueçam do cenário, o qual nós ainda há pouco olhamos, que foi a degradação da humanidade. Onde Deus olhou e ele não viu uma pessoa que buscasse verdadeiramente a Deus, sem que tivesse um raio de pecado em seu coração. E Deus ele decide salvar essa humanidade. E ele mesmo ele dá essa fé necessária para que essas pessoas elas sejam salvas. Essa fé que é preciosa. Então Deus ele resolve salvar a humanidade, irmãos. E ele salva essa humanidade. E ele diz assim, olha, que obtiveram, receberam fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Como assim na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo? Essa justiça que está se falando, irmãos, acerca da justiça de Deus, a qual Deus demonstrou ela diante de todas as pessoas. E essa justiça nós podemos ver aqui em Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz assim. Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz assim. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ou seja, a justiça que vem de Deus, a justiça que é necessária para que o homem seja salvo, ela vem de Deus. E ela é dada ao homem que crê no Senhor Jesus Cristo. Agora, como a gente entender isso e facilitar um pouco esse entendimento? Vejam só, o homem se encontrava corrompido de tal forma que ele não entendia e não buscava a Deus. Deus decidiu dar fé a esse homem, não é isso? Através da fé a esse uma fé preciosa, na justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí, como é que acontece isso, irmãos? Irmãos, para que você possa realmente crer no Senhor Jesus Cristo, e assim, o desejo que eu senti nesses dias foi de realmente mostrar para você a confiança que você deve ter. E como isso, irmãos? Vejam só, Ezequiel capítulo 36, capítulo 37, Ezequiel capítulo 37, nós veremos um pouco o seguinte, vejam. Estamos mostrando aqui nesses 3 versículos, o desejo é mostrar aqui a suficiência em Cristo. Se a humanidade ela deve realmente confiar ou não no poder do Senhor Jesus. Se você deve direcionar para Ele todas as suas petições, se você deve confiar a sua salvação a Ele, a sua santificação, se você deve nos seus momentos de angústia realmente chorar diante dEle e lançar sobre Ele todas as suas angústias,
porque eu sei que tem pessoas angustiadas. Tem pessoas passando por dificuldades, principalmente no momento desse, onde tem muita gente assustado e procura fazer uma coisa ou outra, assistir uma coisa ou outra para distrair sua mente ou tentar esquecer um pouco das dificuldades. E nada disso é suficiente. Sempre você está voltando para aquela mesma situação de temor, de angústia. E o que eu quero mostrar nessa noite a você, meu irmão, é de que você deve ter inteira confiança no Senhor Jesus. Que você deve confiar nele inteiramente, confiar na sua vida. Porque ele é quem tem cuidado de nós. A gente saiu de uma situação, recebeu uma fé, e a gente viu porque nós recebemos essa fé dada de graça. Um favor que nós não merecíamos, nem você e nem eu. O ser humano, irmãos, ele tem dificuldade de entender isso, sabe por quê? Porque, infelizmente, ele quer sempre ter o controle da situação. E o ser humano, ele não tem controle da situação, ele não tem controle de nada. Ele não pode tornar um cabelo para a sua cabeça, ele não pode. Ele não pode acrescentar um dia de vida. Ele não pode fazer nada. E todo o controle, ele é de Deus. Então, vimos a dificuldade que a humanidade se encontrava, vimos que Deus ele pegou e resolveu dar fé a essa humanidade, uma fé em que na justiça de Cristo, para que a esse povo que recebeu essa fé, ele tivesse vida e vida em abundância. Então, o que é que ele diz aqui, irmãos? Ele diz nessa visão aqui que Ezequias teve, o Senhor leva ele em espírito para um vale. E quando ele olha em redor dele, em torno dele, se encontrava muitos ossos pelo chão. E essa é a situação que a humanidade se encontrava, sem vida. Onde o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 1 de Efésios, capítulo 2, versículo 1 de Efésios, ele diz desta forma aqui, olha. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, ou seja, a gente não tinha, como é que um morto ele reage a alguma coisa? Ele não tem reação. Nós estávamos mortos espiritualmente. E isso era toda a humanidade. Então, o que é que ele está falando aqui, mostrando a Ezequias, irmãos? No capítulo 37, a Ezequiel, no capítulo 37. Ele diz, olha, profetiza esses ossos. Ele diz assim, olha. Disse-me ele, profetiza estes ossos. E diz-lhes, no versículo 4, 37 de Ezequiel, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões, tal. E aqueles corpos começaram novamente, corpos não, aqueles ossos começaram se juntando, e começaram criando tendões, e começaram sendo ligados e tudo. E começou tudo funcionando normalmente. Coração, intestino, tudo naquele povo. Então, ele vai dizer assim, olha. Então me disse, no versículo 11, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Ou seja, isso aqui, ele demonstrando como é a salvação do povo de Israel, do povo de Deus. É um povo que se encontrava morto, sem habilidade nenhuma, sem eficiência nenhuma para Deus. E o próprio Deus é quem dá vida a esse povo para que a toda glória seja de Deus e não do homem. Porque Deus está demonstrando aqui, irmãos, que foi Ele quem fez. Não foi homem nenhum que deu primeiro a Ele, para que recebesse essa salvação, essa graça, como uma restituição daquilo que ele tinha oferecido. Não, foi Deus quem fez por ele, foi Deus quem fez por nós. Deus nos deu vida.
E tudo isso Deus está fazendo para mostrar para você a confiança que você tem nele. Porque tanto eu como você, nós não tínhamos vida. E todos nós sabemos como nós andávamos no mundo, irmãos. Como um dia atrás nós andávamos no mundo. Praticando coisas onde diz na Bíblia que são vergonhosas, que a gente diga, que a gente se lembre delas, são coisas vergonhosas. Tá entendendo? O próprio apóstolo Paulo, ele diz, olha, os que bebem, que fazem isso, aquilo, outro, não entrarão no reino de Deus. Tais fostes uns de vós. Ou seja, vocês também andaram errantes também pelo caminho. Andaram transgredindo, estavam extraviados, sem utilidade para o trabalho de Deus, se perderam no caminho. Mas Deus, ele fez cair sobre vocês a graça, a misericórdia dele. E como isso, irmãos? Através da graça dele. Isso é concedido a nós. Então essa salvação, essa graça, ela foi dada a você. Você tem recebido, tanto eu como você, e tantos quantos venham crer, isso é de graça. Foi uma fé que foi dada como um presente ao homem, para que ele pudesse crer no Senhor. E como é que isso é feito, irmãos? Nós vemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, quando o Senhor ele fala da verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. E ele começa dizendo aqui, ó: entretanto, expomos sabedoria, capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 6 em diante. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ou para aqueles que são amados por Deus. Não entrou nos ouvidos. Mas como é que Deus ele faz com que eu e você entenda, irmão, nessa noite, a misericórdia dele por nós, a grandeza da graça dele por nós, se realmente a graça dele, a vida do filho dele, se ela é eficaz para nós ou não. Como é que ele faz isso? E ele começa agora dizendo a partir do 10, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, ou seja, entende de forma minuciosa, até mesmo as profundezas de Deus o Espírito entende. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido espírito do mundo. Eu e você não recebemos espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E o meu desejo é fazer com que você entenda, irmão, isso, o que foi dado de graça por Deus a você e a mim. E é preciso que a gente toque em assuntos que muitas vezes eles nos causam dois sofrimentos. Mas ele está dizendo aqui, irmãos, que através desse Espírito que você tem, que você recebeu, essa grandeza dessa graça que Deus te deu, nesse primeiro momento em que você creu, porque você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo, ele é, irmãos, uma garantia também, ele é um penhor, ele está com uma garantia da herança, da grande herança que você e eu vai receber. Então é preciso que você creia nessa suficiência do Senhor. E ele continua dizendo aqui, olha: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E ele diz que o homem natural, ou seja, o homem que não tem o Espírito, ele nem aceita nem entende essas coisas. No versículo 16 ele diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir,
Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, isso são bênçãos que nós recebemos na revelação do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, irmãos. São bênçãos que nós recebemos. E repetindo aquele, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa nessa justiça que ele dá no capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 6, a partir do versículo 25, 26, ele começa que Deus demonstrou essa justiça. Como ele demonstrou essa justiça? Para que ele fosse justo e justificador. Ele vai ali diante de todos ali e ele cobra o seu pecado e o meu. Ele cobra em Cristo Jesus. A nossa dívida ela foi paga por Cristo. A justiça de Cristo é atribuída a você, como se eu e você tivesse praticado perfeitamente essa justiça, meu irmão. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos entendimento de nada. Nós estávamos errando o caminho. Mas ele, irmão, fez descer sobre nós o seu Espírito. Colocou o seu Espírito em nós. Ele nos habitou com o seu Espírito para que a gente servisse a ele e glorificasse a ele perfeitamente na beleza da sua santidade. Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós para que a gente, quando lesse as Escrituras, buscassem ela de todo o nosso coração, nós entendêssemos a grandeza do que Deus tem feito por nós. E o grande desejo é esse, irmãos, que a gente tenha essa confiança em Deus, porque quando eu entendo quem eu de fato eu era, e entendo que esse Senhor, ele me salvou, ele resolveu todo o problema que eu tinha, então de fato, ele é poderoso, e eu devo crer e confiar e esperar inteiramente nesse Senhor. E ele diz no versículo 2, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Graça, veja, a graça, ela vem como se fosse primeiro do que a paz. O que é a graça, irmãos? É tudo isso que nós falamos. Essa salvação, essa fé que nós recebemos. E qual é a consequência de nós recebemos a graça de Deus? A gente vê no capítulo vem em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, a partir do 18, nós vemos o seguinte, irmãos. Ora, tudo provém de Deus. Começa logo dizendo dessa forma, tudo provém de Deus, não provém do homem, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo, ele estava em Cristo reconciliando tanto a minha pessoa quanto você, irmãos. Ele estava reconciliando com ele, porque estavam no mundo vivendo errantes, seguindo o nosso coração maldito. O nosso coração, irmãos, quando se diz maldito assim, não é no sentido de que nós praticávamos todo tipo de atrocidade, não. Mas que o nosso coração, ele sempre foi inclinado para a carne, sempre foi inclinado para o pecado. E esse problema do pecado, ele é tão sério, que você vê o apóstolo João falando, ele dizendo aqui mais adiante, no capítulo 1 de João, o versículo 7 em diante, primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 7, ele dizendo, se porém andarmos na luz, ou seja, andarmos na verdade, andarmos com Deus, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele está dizendo o que aí, irmão? Vê? Que se nós andarmos na verdade, andarmos com o Senhor Deus, o sangue de Cristo, ele nos purifica, ele nos perdoa de todo pecado. Que todo pecado é esse? Entenda bem. O sangue de Cristo não foi para pagar a sua dívida passada, mas ele foi para pagar a sua dívida do passado, do presente e do futuro. E uma demonstração de que você realmente ama esse Senhor, de que você recebeu esse Espírito de Deus, confirmando isso em seu coração, e de que você se alegra todos os dias por essa graça, por essa misericórdia, é de que você persevera, é de que, como o irmão Ricardo aqui falou claramente, você medita na palavra de Deus, porque não tem como crer em um Deus
Se você não lê a Bíblia, como é que você vai confiar em uma pessoa que você não conhece? Confiamos em pessoas que nós conhecemos, que temos intimidade com ela. Nós vemos se aquela pessoa realmente merece um depósito de confiança. Como você confiará em um Deus o qual você não conhece? E só podemos confiar nele se nós conhecermos ele. Então, Deus ele pagou a sua dívida do passado, do presente e do futuro. Essa dívida ela está paga. E um sinal disso, irmãos, se de fato você crê realmente, é que você se alegra com isso e vive uma vida santa, uma vida de piedade, uma vida dedicada a Deus. E ele continua dizendo assim, olha, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Ou seja, irmãos, a gente vê ele dizendo que a graça e a paz elas sejam multiplicadas no pleno conhecimento. Como? Quanto mais eu conheço de Deus, mais há tanta graça como a paz ela é multiplicada na minha vida. Por quê? Porque eu passo a entender quem verdadeiramente é Deus, eu passo a ver realmente quem eu era, eu passo a ver a garantia que Ele me dá, a proteção, a santificação que Ele faz na minha vida, os cuidados que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são amados por Deus. Por quê? Porque Ele faz cooperar para que a gente cresça em santidade, em obediência todos os dias. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 5, ele diz que nossa salvação ela é guardada por Deus. Então eu passo a acreditar e entender em tudo isso. Mas como é que eu conheço? Como é que essa minha graça, essa paz, elas serão multiplicadas? Ele está dizendo no conhecimento de Deus, no pleno conhecimento de Deus e Jesus Cristo. Como é que nós conhecemos isso? Meditando na sua palavra. E agora, irmãos, eu quero entrar aqui nesse versículo que ele diz assim, olha, o versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, vejam só. Eu quero contar aqui uma história aqui aos irmãos, para que os irmãos entendam uma comparação aqui. Um pastor, certa vez, ele estava pregando tanto em Carolina do Norte como Carolina do Sul. E ele tinha que procurar um meio termo ali, que ficasse entre essas duas distâncias, que ele pudesse ficar alojado em algum lugar. E ele foi para a casa de um irmão. E esse pastor, na casa desse irmão, ele saía todas as noites. Uma noite ele pregava em uma dessas cidades, outra noite ele pregava em outra, e assim ele ficava pregando, participando dos cultos. Só que teve um dia que ele ia demorar muito a chegar. E ele falou para o dono da casa, dizendo que ele iria sair e que iria chegar perto de meia-noite. Então esse irmão ele vai embora para esse trabalho e quando ele volta, ele diz aos irmãos que vieram trazer ele de carro, dizendo a ele que voltassem, que já estava tarde, que tivessem cuidado na pista. E esse pastor ele chega nessa casa e já era o que? Meia-noite, tempo de inverno, era frio. E as orelhas dele já começavam aquele adormecendo da frieza. E ele chega ali naquela casa onde ele estava sendo acolhido por outros irmãos. E ele começa batendo naquela porta. Ele começa batendo naquela porta para que aquele dono daquela casa abra aquela porta e ele possa entrar. E ele continua batendo naquela porta e chama e ninguém abre aquela porta. Ele dá a volta, vai para uma porta que tem atrás da casa, começa chamando e nada, ele não consegue. Ele pensa na casa de um vizinho, mas tem medo de ir na casa do vizinho, porque o vizinho pode ter uma arma e por conta que já era tarde da noite. Então ele resolve fazer uma caminhada e procurar algum orelhão, algum telefone público. Quando ele chega em certo lugar, ele termina escorregando dentro numa ribanceira e cai dentro de uma poça de água. E ele fica praticamente todo molhado. E ele sai daquela poça de água, começa caminhando e veja que a dificuldade dele foi sendo acrescida. A dificuldade dele foi aumentando, o sofrimento dele foi aumentando. Em uma noite de inverno,
em um lugar onde faz muito frio. Ele agora todo molhado, e ele olha distante e ele vê uma placa com o nome hotel. E ele resolve ir lá nesse hotel. Ele vai lá, explica essa história àquela pessoa que estava ali, ao porteiro, e ele vai explicar a situação e pede para fazer uma ligação para essa casa que ele estava alojado. E ele liga, irmãos, ele faz essa ligação. E quando ele faz essa ligação, que ele conta tudinho, ele diz: olha, irmão, eu tive aí, chamei, mas o irmão, eu acho que estava dormindo, assim, não conseguiu me ouvir. Aí o irmão, que era o dono da casa, a qual ele ficou chamando muito tempo, aquele irmão vai e diz assim: ô meu irmão, você está lembrado que quando nós conversávamos isso em nossa casa, a minha esposa me deu uma cópia de uma chave da porta da frente da casa e eu dei ela a você. E você colocou ela dentro do seu terno. Aí ele, na hora, ele vai colocar a mão no terno, irmão. Quando ele coloca, aquela chave está dentro do bolso dele. E o que é que aquilo ali está mostrando, irmãos? E dentro desse versículo aqui, muitas vezes nós estamos por aí andando, passando por dificuldades, por sofrimentos, e a gente continua como se fosse batendo em uma porta fechada. Nós procuramos por coisas deste mundo para contentar o coração aflito e abatido, e não se encontra, porque se bate na porta, mesmo quando tem aquela chave dentro do bolso. Muitas vezes você está procurando sair da dificuldade que está, procurando meios que não são meios certos. São meios mundanos que nunca vai te trazer paz. Muitas vezes nós viajamos, assistimos a algum programa, ou saímos para fazer compras, ou passear em qualquer que seja o lugar, fazer qualquer que seja a coisa, tentando acalmar a angústia que existe dentro do peito, tentando acalmar a tempestade, onde Cristo está bem dentro ali do barco, onde ele estava com aquela chave. Irmãos, todo cristão, no momento em que ele crê no Evangelho, a Bíblia diz que ele é selado com o Espírito Santo da promessa. Ele recebe todo o poder, todo o cuidado, tudo que é necessário para a sua salvação. Ele recebe naquele momento, irmãos. E muitas vezes nós não percebemos isso. E o desejo nessa noite, de tudo que foi dito, é que você lembre, se for possível, e assista novamente e veja, irmãos, quem nós éramos e o que ele fez, irmãos, de graça por cada um de nós, garantindo a nós a salvação. O próprio Jesus, ele diz que nós estamos na mão do Pai, e ele diz que da mão do Pai ninguém pode nos arrebatar. Ele diz que mesmo que venham os falsos mestres falando palavras, o que seja, mas ele diz que nós não seguiremos após ele, porque nós, o povo que é de Deus, que somos as ovelhas realmente do seu pasto, não darão ouvidos aos falsos mestres, mas seguirão somente ao verdadeiro pastor de nossas almas. No capítulo 10 está lá dizendo isso de João, do Evangelho de João. E ele diz o seguinte, irmãos: visto como pelo seu divino poder, pelo divino poder do Senhor Jesus, nos tem sido doadas, ou seja, concedida, todas as coisas que nos conduzem, que nos levam à vida e à piedade. O que são as coisas, irmãos, esse sinal de que conduzem à vida? A gente vê em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele diz que Paulo diz assim: olha, estou por certo que aquele que começou essa boa obra, a qual, irmãos, eu estou falando a noite todinha para vocês, estou por certo que aquele que começou em vocês essa boa obra, ele há de completá-la, ou seja, ela teve início e terá o final. Deus, ele completará essa obra naquele que de fato recebeu o Espírito Santo. Ele começou uma boa obra e ele completará. Então, crê, irmão, saiba que você tem o Senhor Jesus. Você não precisa de mais nada a não ser de Jesus Cristo, irmãos. Parem de bater na porta como se você não tivesse a chave. Parem de procurar soluções onde não existe, porque Cristo é a sua solução, Cristo é a minha solução, é a solução de todo homem, de todo aquele que crê nele. Ele é a solução. E só para a gente encerrar aqui, irmãos, ele fala o seguinte, olha: conduzem a vida
esse poder, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Mais uma vez ele fala do conhecimento. O conhecimento de quem? De Cristo. Como é que eu vou ter conhecimento de Cristo? Meditando na sua palavra. Irmãos, no que vocês estudaram aqui com o irmão Ricardo, as pregações que o pastor Isaac tem feito. Irmãos, olha, não é fácil você se deitar ali se debruçar diante de um livro da Bíblia e você buscar ali e começar lendo. Não é fácil. Mas se você não fizer isso, você não vai entender. Nós temos um trabalho que nós temos que trabalhar para que a gente possa comer. E a gente se dedica a ele. E muitos que trabalham em uma empresa privada, eles se dedicam a cada dia para melhorarem naquilo que eles fazem, buscando cada dia a excelência, porque senão outro profissional mais qualificado do que ele vai tomar o emprego dele. E muitas vezes nos dedicamos a isso. E por que não se dedicar a conhecer o nosso Senhor? Sabe o que é que acontece, irmãos? Chega diante de uma situação dessa e diante de muitas dificuldades, que ela vem, olha, e ela não manda um recado, estou chegando. Quando você menos pensa, a dificuldade chegou na sua porta. E se você não tiver se alimentado, não tiver uma gordurinha, não uma gordurinha física, mas uma gordurinha espiritual, de estar se alimentando da palavra de Deus, você vai sofrer. Você vai sofrer muito mais do que você sofreria se você estivesse firmado e confiante e se relembrando do que Deus ele tem feito a cada dia. E ele diz aqui, irmãos, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Eu queria encerrar aqui, irmãos, falando no capítulo, em Apocalipse, Apocalipse capítulo 5, versículo 6, Apocalipse capítulo 5, versículo 6, quando João ele tem uma visão ali em Apocalipse falando um pouco do poder do Senhor Jesus. E ele diz assim, olha, Apocalipse capítulo 5, versículo 6, que diz assim, olha, João ele está olhando ali para o trono do Senhor e a visão que ele vê é essa. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto, ou seja, suas cicatrizes. O que representava a morte dele ali ainda estava visível. Aquelas cicatrizes de morte daquele cordeiro ainda estavam visíveis. Ele tinha 7 chifres. O que é que significa chifre na Bíblia? Chifre na Bíblia sempre é utilizado no sentido de quê? De poder, de força. E quantos chifres aquele cordeiro tinha? Ele não tinha 2 chifres, mas ele tinha 7 chifres. Ou seja, tem total poder. Mateus 28, versículo 18. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele tem todo o poder, ele tem a plenitude do poder, bem como 7 olhos, ou seja, a sua onisciência, irmãos. Ele sabe tudo, ele vê tudo. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele falando da sua onipresença. Ele vê tudo. Ele tem todo o poder. Veja qual é o Senhor que você serve. O Senhor que você serve, que prometeu retornar para buscar você, é esse. Ele tem todo o poder. Ele agora vive, como diz no capítulo 1 de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, que ele diz assim, olha, capítulo 1, versículo 18, ele diz, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Ele tem toda a autoridade foi dada por Deus a ele. E ele tem todo o poder, ele vê tudo e ele está sobre toda a terra, vendo tudo e em todos os lugares, como ele está aqui presente entre eu, os pastores, o irmão Luami, e como ele está no seu lar. Porque ele diz, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então que o Senhor Deus nos abençoe e que nós possamos cada vez mais, irmão, mergulhar na palavra do nosso Deus,
confiando no auxílio e no socorro dele. Que Deus nos abençoe. E chamo os irmãos para que a gente possa louvar o 396. Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado canstigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi e em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, continue nos abençoando, continue abençoando você, irmão. E saiba que só em Cristo é que há solução para as nossas vidas. Chamo vocês para que a gente possa encerrar esse trabalho orando, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por o Senhor guardar dentro de nós, Senhor meu Deus, vasos de barro, guardar o teu tesouro, Senhor. Senhor, sabemos que toda a eficácia, que todo o poder, ele vem de Ti, Senhor. Sabemos, Pai amado, que nós não somos nada sem Ti, Senhor. E que não há esperança no mundo a parte de Ti, Senhor. Senhor, muito obrigado pela Tua misericórdia derramada sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor meu Deus, pela vida do pastor Isaac, pela vida do pastor Salatiel, pela vida de Luami, Senhor. Muito obrigado pela vida de tantos quantos, Pai amado, tem ouvido. Muito obrigado pela vida de todo o Teu servo que habita sobre a face da terra. Nos ajuda a cada dia, Senhor meu Deus, confiarmos mais e mais em Ti. Te revela, Senhor meu Deus, a cada um de nós. Concede-nos graça, Senhor meu Deus, mais e mais, Senhor meu Deus, para que a gente possa confiar e conhecer-Te cada vez mais.
Tudo isso eu te peço para a sua honra e sua glória, Pai. Em nome do seu santo e amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.